Muito bem, tá? Para começar a introduzir o conteúdo, a gente vai começar vendo os basic concepts. São conceitos básicos do inglês que vai te ajudar a entender de forma mais fácil quando a gente começar a ver alguns conteúdos, tá? Então a gente só vai ter algumas definições, tá? Não precisa saber muito de português não, tá? É só a gente vai ver o básico para que tu entenda a lógica por trás do inglês e isso vai te ajudar nos demais conteúdos, tá? Primeira definição é a dos verbs, tá? Como é que funciona? E aqui eu vou dizer uma coisa que o pessoal às vezes duvida. A primeira afirmação é que é o seguinte, o inglês é mais fácil que o português, tá? E é verdade. Ele é mais fácil porque a gente não precisa conjugar o verbo. O que é o conjugar o verbo? Eu vou te dar um exemplo, sempre dizendo, né? O material aqui nosso é bem prático, a gente vai ver bastante exemplos, tá? Então, o que é essa questão de conjugar verbo? Ou vamos dizer em outras palavras, ter que ajustar o verbo, tá? Como é que funciona aqui? Vamos pegar como exemplo, tá? O verbo comer, certo? Logo aqui no início da apostila a gente já consegue ver ali o tópico de verbs, tá? Olha só como é que eu tenho que usar no português. Então, sempre pense assim, para vocês terem uma ideia da dificuldade que é o português e para ver o quão fácil é o inglês e a lógica, pensem que vocês têm que explicar para um gringo como que a gente usa o verbo comer. Olha só. No infinitivo, né? O infinitivo é a forma natural do verbo, né? A forma que termina aí com er, ir e ar. Eu chamo de comer, certo? Quando eu vou dizer que eu como, o verbo já fica como, já muda a forma. Se eu quero falar que tu comes, outra forma. Se eu falar que nós comemos, outra forma. E eles comem outra forma. Então aqui, isso que é o conjugar verbo. Percebam que eu tenho que adaptar o verbo para cada sujeito, né? Eu, tu, nós, ou pronome, né? A gente pode chamar de sujeito ou pronome. Eu tenho que adaptar o verbo. Então essa é a primeira dificuldade, tá? Então a gente tem 5 formas diferentes. E no inglês a gente não precisa adequar, conjugar o verbo. Olha só como é que fica essas mesmas frases usadas no inglês. Comer fica to eat. Eu como fica I eat. Tu comes fica you eat. Nós comemos fica we eat. Eles comem fica they eat. Viram como é fácil? O it mantém a mesma forma, não muda. Então isso aqui é muito fácil. Então a gente tem que aprender uma palavra para saber todo esse montão de frases, enquanto no português, se um gringo for aprender, ele tem que aprender 5 frases para aprender um verbo só. Então essa já é uma questão que, por isso que o inglês, de forma geral, vamos pensar numa pessoa que não conhece nenhum dos idiomas, ela vai tá aprendendo assim, ela tá com o inglês na frente dela, é português, o inglês é mais fácil, tá? Então por isso não existem sim bastante exceções do inglês, existem bastante regras, mas pense de forma geral que não precisa conjugar verbo, isso já é uma grande vantagem, tá? Uh, vou te explicar um pouco do conceito agora do verbo no infinitivo, tá? Quando a gente aprende um verbo novo no inglês, tá? A gente aprende ele com o to. Então sempre no material vocês vão ver que o verbo vem com o to na frente. O que é esse to, tá? O to é para indicar que o verbo está no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? Né? De novo, a gente não precisa saber muito de português, tá? Só o básico. Infinitivos são os verbos que terminam em ar, er ou ir. Comer, dormir, correr, beber, na forma original do verbo, tá? Então aqui eu simplesmente coloco o to para indicar que é infinitivo. Então quando a gente aprender o verbo no inglês vai ter sempre o to, ó. To eat, comer. To study, estudar. To work, trabalhar. E mais pra frente a gente vai ver como fazer frases, né? Eu posso fazer frases usando mais de um verbo e eu tenho que usar o to, né? Por exemplo, se eu for falar eu gosto de comer, né? I like to eat, porque o comer está na forma do infinitivo. Então esse é o conceito básico para a gente entender que cada vez que a gente aprender um verbo vai ter lá o to para indicar isso, certo? Uh, depois, vamos passando da forma do infinitivo. Se eu quiser falar que eu estudo, super simples. To study, estudar. I study, eu estudo. Então, simples. Coloco o sujeito ou o pronome que é eu e coloco a palavra study, tá? Super simples. Vamos agora rapidamente ver, para facilitar para vocês também, agora como é que funcionam os adjetivos no inglês, tá? Os adjetivos. Os adjetivos, eles são tratados um pouquinho diferente do que o português, eu aposto que você já percebeu em alguns
exemplos, filmes e cotidiano. Por exemplo, o hot dog. Vamos pegar as palavras separadas. O hot é quente. O dog é cachorro. Hot dog, cachorro quente. Percebam como que eu inverto? Ele vem antes, quente cachorro. No inglês vem antes. Então isso é um adjetivo. O que é um adjetivo? É o que define o que é a palavra, é uma característica. Exemplo, big car, carro grande, happy boy, menino feliz. É o que caracteriza aquela palavra, né? O que define ela. É alto, é baixo, é feio, é bonito, é pequeno, é grande. Esses são os adjetivos, tá? Que definem a palavra, que dá uma característica para ela. Ele vem sempre antes do substantivo, certo? Como uma dica ali, a ideia é a gente repetir junto, praticar, ver filme, ver série, ouvir, se juntar de fontes de tudo que é lado, para que aquilo fica mais automático. Um exemplo, se eu falar para você dog hot, vai ficar estranho, porque tu já ouviu um monte de vezes, tu já falou um monte de vezes que é hot dog. Então tu vai saber, essa é a ideia, tá? Que o inglês fique automático, natural, de tanto que a gente pratica. E um outro conceito é expressions ou idioms, tá? Idioms. Expressions são expressões, idioms eles chamam de expressões idiomáticas, que são tipo, pode ser as gírias, tá? O que acontece, tá? Uma vez eu fiz uma pesquisa com meus alunos para ver o que eles menos gostavam do inglês, e o expression ganhou. Porque nem tudo a gente consegue traduzir ao pé da letra, por isso que expressão é chato, né? A gente não consegue traduzir. Quer ver um exemplo? You are welcome. Eu acredito que vocês já devem ter visto na escola que you are welcome é o de nada, certo? Se eu for traduzir ao pé da letra, you é você, are é. E welcome sozinho é bem-vindo. Você é bem-vindo? Não, é de nada. Viram como não faz sentido. Então, assim como eu falei anteriormente, a expressão a gente não pode traduzir ao pé da letra. Tenta entender que you're welcome é de nada e foi ali. Então tem expressões que a gente tem que aprender inglês e reproduzir em inglês. Um exemplo que eu coloquei na apostila é o seguinte, né? Então, de novo, se coloque no lugar de um gringo que está aprendendo português e você tem que explicar para o cara nem que a vaca tussa. O que ele vai pensar, né? Vaca tossir. Então é um exemplo que ele vai ter que aprender, o gringo vai ter que aprender, não, nem que a vaca tussa, né? De jeito nenhum. Pronto, né? Pegou a ideia. Então, expressões, quando vocês aprenderem, pensem em entender o conceito dela, replicar e assim, às vezes não tentar traduzir ao pé da letra, beleza? Então, te vejo aí na próxima aula.